de nos visitar. Nilton Simões de Lima, não é Nilton? Nilton Simões de Lima, esse rapaz aí, Deus tem trabalhado na vida desse rapaz, e hoje já é uma pessoa bastante diferente daquela que ele era antes, ou que nós éramos antes, né? Irmãos, para ganharmos tempo, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 3 a 6. Lucas, capítulo 17. De 3 a 6. Lucas, capítulo 17, versículo de 3 a 6. Hoje pela manhã nós queremos falar sobre uma coisa interessante para a igreja. Queria falar sobre o perdão. Lucas capítulo 17, versículo de 3 a 6. E eu queria dizer para os irmãos que lá em feira, nas igrejas lá que eu preguei, não precisa nem você pedir que os irmãos levantem, porque os irmãos já levantam por si só. Lucas 17, versículo de 3 a 6. Acatalai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo que estou arrependido, perdoa. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Vamos agora mudar para o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de 12 a 14. Colossenses, capítulo 3, versículo de 12 a 14. Colossenses, capítulo 3, versículo de 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Colossenses fica aí depois de Efésios, depois de Filipenses. Novo Testamento. Aqueles que ainda não conseguiram, os irmãos que estão perto, por favor, o vizinho dê uma ajuda. Colossenses capítulo 3, versículo de 12 a 14, diz assim a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. E eu não sei se o versículo 13 está igual à minha tradução com a sua, mas aqueles que estiver igual com a minha, por favor, vamos ler. Versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, nós te louvamos pela tua infinita bondade para conosco, pela tua misericórdia que nos alcançou, ó Deus. E queremos, ó Deus, te pedir hoje pela manhã que nos ajude, ó Deus, na exposição da tua palavra, ó Deus, que venhamos a compreender a profundidade do perdão e a importância, ó Deus, na vida da tua igreja, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor, Deus, nos ilumine, abra o meu entendimento, abra o entendimento dos irmãos,
para que eu venha, ó Deus, a falar de Ti para toda a Tua igreja. Ó Senhor, que saiamos daqui, ó Deus, hoje pela manhã, melhores, ó Deus, do que quando chegamos, porque assim, ó Deus, é o propósito da Tua mensagem, consertar a vida do Teu povo. Nos edifica, ó Deus, a cada dia, nos faz a cada dia mais parecidos com Jesus. Ó Deus, que as pessoas possam notar em nós a imagem de Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, através das nossas ações e através das nossas palavras. Essa é a minha oração em nome de Jesus, amém. Poder sentar. Irmãos, o perdão, ele é importante para a vida da igreja. Uma igreja que na sua grande maioria, ou na sua maioria, perdoa, sabe perdoar, é uma igreja que anda. Teve um teólogo por nome Leos que ele disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. E é verdade, é muito fácil falar sobre perdão, é muito fácil, mas na hora de perdoar, para nós, torna-se algo difícil. Ele também disse que é fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. E o interessante, que amar a todos é fácil, mas amar aquele que nos persegue, ou aqueles que se tornam o nosso grande desafio. Alguém disse: eu amo a humanidade, mas o que eu não tolero são as pessoas. Não adianta nada, não adianta. E isso, irmãos, é um fato. Nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. E assim a coisa vai andando. Na maioria das vezes, as próprias pessoas roubam a nossa alegria. E nós vivemos, irmãos, em um mundo doente, um mundo cheio de mágoas, mágoas entre as nações. Agora aí os irmãos estão vendo a luta entre Israel e palestinos. Então é uma luta entre nações, entre famílias, e mágoas em tudo quanto é canto. E não tem algo que enfraquece mais as nossas vidas do que mágoa no coração. Mágoa no coração adoece as pessoas. Por exemplo, hoje, na pesquisa realizada, diz que 50% dos divórcios é tudo por causa de mágoa, de problemas não resolvidos. 50% dos casamentos e que acontece o divórcio é por causa de mágoa no coração, por causa de algo que não foi resolvido. E comenta-se que o pecado mais presente na igreja, como os teólogos chamam, a igreja secularizada, igreja do século 21, que o pecado mais presente na igreja é o pecado da mágoa. Esse pecado está presente, e esse pecado ele tem atingido a igreja. E eu queria dizer para os irmãos que a importância do perdão é fundamental. Dentro do aconselhamento bíblico, uma das coisas que o pastor Zemer e outros irmãos que ensinam o aconselhamento bíblico, um dos assuntos que mais me chamam a atenção é quando eles ensinam sobre a prática do perdão. Porque, irmãos, nós sabemos que quem não perdoa adoece. Pode refletir comigo. Quem não perdoa adoece. E nós pensamos que só a pessoa
Só as pessoas não crentes é que estão doentes espiritualmente, mas o crente também, ele pode ficar doente também. Doente, eu falo a nível espiritual. Se ele simplesmente não perdoar e deixar a mágoa tomar o seu coração. Outro dia eu estava lendo sobre um pastor. No ano de 1982, esse pastor, ele teve o seu filho assassinado. Seu filho, alguém matou o seu filho e foi bandido. Ele matou. E esse pastor, ele guardou tanta mágoa no coração, tanta mágoa, que ele adoeceu. Ele ficou doente de tanta mágoa no coração. Enquanto ele não tirou a mágoa do coração, Deus não abençoou ele. E aí, quando ele entregou aquela causa a Deus e a quem cometeu o homicídio, Deus então começou a trabalhar na vida do pastor. E a pergunta é, irmãos, por que devemos perdoar? E nós temos aqui várias respostas dentro da Bíblia. Porque a obrigação do pastor é dirigir a igreja conforme a Bíblia. E a pergunta é, por que devemos perdoar? Você já parou para poder pensar nisso? Por que devemos perdoar? Por que eu devo perdoar? Por quê? Primeiro, irmãos, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Ou não é verdade? Porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. E aí, se você for ver aí no versículo 13 de Colossenses que nós lemos, o cristão, ele foi perdoado por quem? Por Deus. Logo, o cristão, ele não é a mesma pessoa que ele era antes. Então, logo, irmãos, faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Irmãos, ser cristão, conforme nós sabemos, é ter uma nova natureza. A natureza velha, ela vai sempre exigir que não perdoemos de forma alguma, mas a nova criada por Deus, ela vai sempre desejar o melhor para Deus. Temos também, irmãos, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. E aí, irmãos, a maioria dos teólogos, e eu também creio nisso, quem tem dificuldade em perdoar, tudo leva a crer e está deixando a duvidar que pertence à família de Deus. E aí é preciso frear. Eu preciso frear. Eu não estou conseguindo perdoar. Isso indica que eu, possivelmente, não sou um filho de Deus. Porque se eu fui perdoado, se eu recebi o perdão de Deus sob uma medida tal que nós não comparemos. Aliás, quantas vezes nós, aqui hoje pela manhã, nós crentes, nós paramos, será que seria possível nós contarmos quantas vezes, Moisés, nós já pedimos perdão a Deus? Eu acho que não tem um aqui que diga, eu cheguei a tal número de pedido de perdão a Deus, porque nós já esquecemos quantas vezes nós já magoamos Deus. Então, irmãos, eu devo perdoar, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. O povo de Deus, irmãos, perdoa, porque é uma nova criatura. E por que, irmãos, que eu ainda devo também perdoar? Primeiro, faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Segundo, porque temos queixas uns contra os outros, conforme o versículo 13 de Colossenses, ele vai dizer aqui, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Então, irmãos, durante a nossa trajetória aqui na terra, vai ter sempre queixa, vamos ter queixa uns com os outros. E se nós temos queixa uns com os outros, é porque nós precisamos perdoar. E por que, irmãos, que nós temos queixas uns com os outros? Será que os irmãos saberiam responder? Por que nós temos queixa uns com os outros? É porque nós ainda não chegamos ao céu. E às vezes nós pensamos que a morte para o crente
é uma derrota, mas pelo contrário, é uma vitória. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte de um dos seus santos. Então, irmãos, por que é preciosa? Porque é o fim da natureza pecaminosa, a velha natureza. E aí para Deus, irmãos, e para nós é uma bênção sairmos deste mundo. Quer dizer, quando sairmos deste mundo, acabou aquela vida de pecado. E por que nós temos queixa, irmãos, uns contra os outros? Porque ainda não chegamos ao céu. Nós falhamos uns com os outros. E nós precisamos, irmãos, sempre de ser perdoados. Aí eu não quero perdoar os irmãos por alguma falha. E eu me esqueço que eu fui tão perdoado por Deus, quando eu, aos meus 14, 15 anos, eu já, na perversidade, já tirava pedra aqui, no telhado, e saía por aí, acabando com tudo e tentando acabar com todos, não sabendo que eu não era de nada. Está perdoado, né, irmão? Então, irmãos, notem, irmãos, que a nossa falta de perdão no nosso coração é porque, irmãos, nós deixamos de enxergar o tamanho do perdão que Deus, irmãos, nos concedeu. Irmãos, primeiro eu devo perdoar porque faz parte da minha natureza, do povo de Deus, porque temos queixa uns com os outros, e terceiro, porque temos sido muito perdoados. Versículo 13, ele vai dizer lá, na última parte, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha, note o que ele fala, assim como o Senhor vos perdoou. Então, irmãos, nós temos sido muito perdoados. É muito, não é pouco não, irmãos. Imagine naquele dia, o dia da sua conversão, em que Deus disse, tudo está perdoado, o que você fez nesta vida. É muito, é imenso o tamanho do perdão de Deus. Então, se o perdão de Deus é imenso para a minha vida, por que eu não estou capaz, por que eu não sou capaz de perdoar? Irmãos, é pelas minhas fraquezas, mas isso é desculpa, irmãos, porque a Bíblia tem tudo, irmãos, para o meu crescimento, tem tudo. E a igreja, meus amados irmãos, a igreja é a comunidade dos perdoados, ou não? Eu estou mentindo? A igreja é a comunidade dos perdoados. Não tem um local que tenha mais gente perdoada do que dentro da igreja. Então a igreja, ela é a comunidade dos perdoados, irmãos. Note que vai dizer lá como Deus nos perdoou. A conjunção é comparativa. Quando ele fala assim, é conformativa. Quando ele fala como, é conformativa, quer dizer, conforme Cristo. Note que ele usa aqui duas conjunções. Dentro do versículo 13, ele vai dizer assim, assim e como. Assim como, indicando que como é comparativa. Irmãos, eu devo perdoar conforme eu fui perdoado, irmãos. E é isso que a Bíblia me ensina. Aí você pergunta, como Deus nos perdoou? Deus nos perdoou de tudo ou ainda ficou alguma coisa? Foi tudo. Deus já nos perdoou de tudo que nós fizemos. E agora eu pergunto, e o tempo de perdão? Foi eternamente. Deus já perdoou os nossos pecados, passado, presente e futuro, irmãos. Está tudo perdoado já, está tudo na conta de Jesus. E Deus apagou, irmãos, afastou, Deus desfez. É verdade que Deus não se esquece, Ele não se esquece, mas uma coisa que Deus faz, Deus não fica lançando no meu rosto, você me fez isso, e isso e isso. Quando está perdoado por Deus, está perdoado. O perdão, ele é eterno, irmãos. Irmãos, e podemos dizer que Deus, Ele sepultou no fundo do mar os nossos pecados. E aí Jesus, ele fala lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao versículo 35, ele vai lá ilustrar o perdão na parábola do credor incompassível. Os irmãos sabem disso, que lá, os irmãos que lêem a Bíblia sabem, que nós não vamos ler, porque nosso tempo é curto. Mas lá, irmãos, alguém devia a um senhor
10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos é uma quantia incalculável. O débito era muito grande. E ele então, ele não tinha com que pagar. E o Senhor, o que ele devia, disse: olha, então venda a mulher, venda filho, venda casa, venda tudo e me pague. E ele pediu: tende misericórdia de mim, Senhor. Tende misericórdia da minha família. E o Senhor disse: o Senhor se compadeceu e disse: pronto, está tudo perdoado. Está perdoado. E ele sai dali feliz. Quando ele sai dali, daquele encontro, daquela reunião, ele vai encontrar um que lhe devia 100 denários. Ele disse: me paga o que você me deve, ou não tenho com que te pagar. E o que ele fez? Pegou essa pessoa que devia 100 denários, jogou na prisão e castigou. E as pessoas que ouviram aquilo ali, que viram o que ele fez, foi contar ao Senhor. E o Senhor disse: mas você devia tanto e eu te perdoei e você fez isso? Pois você agora vai pagar tudo o que você me deve. Nota que ele devia muito, foi perdoado, e o pouco que o rapaz lhe devia, ele não quis, irmãos, perdoar. Acontece com a gente, irmãos. Então, por que eu devo perdoar, irmãos? Porque eu tenho sido muito perdoado, irmãos. Agora, irmãos, por que devemos perdoar? Porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar, porque temos queixa uns contra os outros, porque temos sido muito perdoados. E agora, irmãos, vem um prejuízo, e aprendam isso, e é sério, vem um prejuízo para quem não perdoa, porque a recusa de perdoar traz sérios prejuízos, sérios. Primeiro prejuízo, irmãos, que quem não perdoa recebe. Quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode orar. Ou melhor, pode orar. Agora, Deus não vai atender esse pedido. Por exemplo, lá em Marcos capítulo 11, versículo 25, ele vai dizer lá que antes de você orar, se você tem queixa contra outra pessoa, primeiro você tem que perdoar. Alguém já achou aí esse versículo? Marcos 11, verso 25. Então, lê aí para mim, por favor, quem achou primeiro? Então, irmãos, ou eu perdoo primeiro se eu tenho alguma queixa, ou as minhas orações, elas serão interrompidas. Então, quem não perdoa, irmãos, não pode orar. Vou dar outro exemplo para nós homens. Falei isso aqui na terça-feira, no culto de oração. Hoje aqui de manhã nós temos muitos irmãos em Cristo, muitos homens. Irmãos, eu queria dizer para vocês, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, lá manda o marido tratar a mulher com consideração e trate com dignidade. Se eu não trato com consideração e com dignidade, as minhas orações também serão interrompidas. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Se eu não tenho consideração para com a minha esposa, se eu não trato com dignidade como um vaso mais fraco, conforme diz lá, as minhas orações serão interrompidas. Então, irmãos, quem não perdoa não pode orar. Segundo, quem não perdoa não pode adorar, conforme Mateus capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Quem não perdoa não pode adorar. Lá diz lá o quê? Que ao trazeres ao altar a tua oferta e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você não deve entregar a sua oferta. Você volta, reconcilia primeiro com o teu adversário e depois você vem e traz a tua oferta, mostrando como é importante, irmãos, perdoar. Quem não perdoa não pode adorar. Se a oferta é uma adoração, se o dízimo é adoração, então, irmãos, se eu não perdoo ninguém,
eu também não posso adorar a Deus nessa parte do culto, porque eu não tenho um coração perdoador. Terceiro, quem não perdoa não pode ser perdoado, conforme Mateus capítulo 6, versículo 12. Quarto, quem não perdoa, irmãos, adoece. Tiago 5, verso 16, lá ele diz isso, que quem não perdoa, adoece. Imagine, irmãos, um coração controlado 100% pela mágoa e pela ira no coração. É um coração doente. É um coração que está no pecado, irmãos. E nós temos que atentar para isso. 5. Quem não perdoa é flagelado pelos verdugos. E aí quando você vai compreender essa palavra verdugos na Bíblia, tem uma tradução que fala torturadores. Mas John MacArthur, ele diz lá que trata de uma disciplina severa. E aí você vai entender o que significa essa palavra verdugos. Olha, irmãos, às vezes nós não perdoamos, não queremos perdoar, e Deus, ele começa a nos disciplinar. De que forma? Retirando de nós a nossa alegria, para que a gente veja que tem alguma coisa errada. Quem não perdoa, uma das características é que perde a alegria de servir a Deus. E o perdão, irmãos, como segundo tópico, porque explicamos aqui porque devemos perdoar, porque faz parte do povo de Deus perdoar. Temos queixa uns com os outros, temos sido muito perdoados, e a recusa em perdoar traz sérios prejuízos. Agora, a terapia do perdão. O perdão é uma terapia para aqueles que conseguem perdoar. E aí, irmãos, há pessoas doentes emocionalmente porque nunca se perdoaram. E aí, como é sério o relacionamento dentro da igreja. Eu sei que nós vivemos um período de muitos anos que nós não demos muita importância para isso, mas isso é fundamental, a gente tratarmos de relacionamentos. E é necessário, irmãos, que a gente venha a perdoar, porque senão, irmãos, a doença espiritual vai tomar conta do nosso coração. E uma das dicas é você tentar buscar da pessoa, tirar dela que ela peça perdão, ensinar ela que ela peça perdão, e depois que ela te pedir perdão, você esquecer daquilo que ela te fez. Lembra do que Paulo disse lá em Filipenses 3, verso 13? Esquecendo das coisas que para trás ficam. É isso que Paulo ensinou. Se eu já perdoei e foi de coração, por que eu vou ficar mais lembrando de algo que já pediu perdão? Eu ensinei aqui também que tem coisas tão pequenas que, se você tiver um amor profundo, você não vai nem se importar com isso. Mas se for uma coisa grave, você vai buscar o perdão da pessoa que lhe ofendeu. Você mesmo vai tentar, ao invés de se isolar, você vai buscar o perdão dela. Ou seja, você vai dizer que você está disposto a perdoar. Agora ela precisa pedir perdão. E há pessoas, irmãos, doentes porque vivem cativas da mágoa. E eu vou dar um exemplo. Comenta-se que um soldado, no ano de 1941, um soldado japonês, ele atacou uma base americana. Um soldado japonês, ele atacou uma base americana. E um soldado de lá, do grupo dos americanos, ele colocou no coração de se vingar. Um japonês atacou a base e ele disse: olha, eu vou me vingar. E quem atacou fugiu. Mas ele disse: eu vou me vingar dessa pessoa que atacou a base.
E ele preparou-se para atacar os japoneses. Ele sozinho, ele foi para poder atacar. Quando chegou no Japão, ele foi preso. Foi preso no Japão, apanhou muito, mas lá ele encontrou com um missionário que pregou a palavra de Deus para ele. E ele então, ali na prisão, ele teve um encontro com Jesus. E agora? Foi para se vingar e teve um encontro com Jesus. O evangelho entrou na sua vida. E aí, ele foi solto. Depois de alguns anos, ele foi solto. Viajou de novo para os Estados Unidos. Chegou lá, ele foi se preparar, foi estudar mais. E aí voltou ao Japão, mas não como uma pessoa com coração cheio de vingança. E quando ele está pregando em uma praça, olhe quem é que ele encontra. Uma das pessoas encontrou o japonês que atacou a base. Ele conheceu que foi ele que atacou a base. E ele encontrou, e agora? Ele ainda pensava no que ele fez, no dano que ele causou. Se vinga ou prega o evangelho? Se vinga ou prega o evangelho, irmãos? Ele pregou o evangelho. E o rapaz, que tinha por nome Mitsu Fushida, ele teve um encontro com Jesus também, irmãos. Teve um encontro com Jesus. E aí, de repente, olha os dois pregando, depois de uns anos, olha os dois ali, que eram inimigos, olha os dois pregando. Então, irmãos, o poder do perdão que reconcilia. Reconcilia, irmãos. E nós temos que atentar para isso. Agora, irmãos, nós temos também os princípios do perdão. Deixe sua Bíblia agora aberta, nós trabalhamos no livro de Colossenses. Agora vá lá para o livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3. Os princípios do perdão. O perdão tem princípios. Lucas 17, versículo 3. Abra lá. Lucas 17, versículo 3. Qual é a primeira palavra que você tem aí? Acautelai-vos. Pronto. É o primeiro princípio, é cautela. Cautela. Temos que ter cautela. Como, irmãos? Como? Precisamos ter cautela para não sermos injustos e esmagarmos a cana quebrada. Irmãos, se o ofensor, irmãos, já está arrependido, se o ofensor já está arrependido, já está sofrendo, já está como uma cana toda esmagada, porque pecou, por que sermos injustos, irmãos, e não perdoar? Por quê? Lembra-se daquela mulher que foi apanhada em adultério, que foi levada pelos fariseus e escribas? Irmãos, aquela mulher que foi levada pelos fariseus, se ela não conta com o amor de Jesus, ela está morta. Está morta, já estava morta espiritualmente. Então, irmãos, nós precisamos ter cautela. Quando sentirmos que está arrependido, a Bíblia manda perdoar, sem questionar. Segundo, irmãos, e antes de passar para a segunda, os princípios do perdão, vou dar um exemplo que eu esqueci aqui de Pedro. Quando Pedro errou muitas vezes Pedro errou. Jesus estava sempre pronto para perdoar Pedro, sempre pronto. E uma das coisas que me chama mais atenção, é uma das frases bíblicas que toca no meu coração, é quando ele pergunta lá no finalzinho do livro de João: tu me amas? Tu me amas? E perguntou 3 vezes: tu me amas, Pedro, Simão? Tu me amas? E ele disse: tu sabes que te amo, Senhor. Irmãos, ali ele estava restaurando Pedro, preparando Pedro para uma grande obra que Pedro tinha pela frente. Já ensinamos isso aqui,
que antes de Deus trabalhar através de nós, Deus trabalha em nós, nos purificando. Antes de Deus trabalhar através de nós, Deus primeiro trabalha em nós. Deus estava trabalhando em Pedro. Os erros de Pedro, irmãos, ele não condenou, não expôs Pedro ao ridículo, mas pelo contrário, irmãos, trabalhou com ele para que Pedro melhorasse. Segundo, irmãos, o primeiro é cautela, o segundo é confrontação. Lucas 17, versículo 3, confrontação. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Notem, é confrontação. E aí está o nosso erro, que nós não confrontamos. A pessoa erra e nós nos fechamos. Mas conforme a Bíblia, nós devemos confrontar. E aí nós pensamos que o tempo é um santo remédio para resolver o problema. E não é, irmãos, não é. Eu já vi que não é. Nós pensamos que o tempo vai passar e tudo vai se resolver. Não vai, irmãos, não vai. Vai passar muito tempo, mas a mágoa vai continuar no coração. Então, irmãos, o tempo não é um santo remédio para curar as feridas. E eu vou dar um exemplo bíblico. Os irmãos de José, depois de 22 anos, que cometeram aquele pecado contra José, estavam atormentados pelo que eles fizeram. José era um homem de Deus. José, ele não esqueceu do que fizeram, mas aquela lição que José deu nos seus irmãos foi justamente para poder restaurá-los. E olhe lá, irmãos, Gênesis 42, versículo 21 e versículo 22. Abre aí, Marquinhos, para mim. Gênesis capítulo 42, versículo 21 e versículo 22. Gênesis 42, versículo 21 e versículo 22. Leia aí, Marquinhos, para mim. Gênesis 42, versículo 21 e versículo 22. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vivimos a angústia da alma quando nos rogaram e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhe: não o disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de vós o seu sangue. Note, irmãos, que os corações ali dos ofensores estavam ofendidos, ou melhor, estavam ainda atormentados pelo pecado cometidos. José não se esqueceu do que eles fizeram, porque José lembrou deles. Mas, irmãos, eles estavam ainda 22 anos, não se esqueceram daquilo que haviam feito. Então, irmãos, o silêncio não é a voz do perdão. E eu vou dar outro exemplo, como o silêncio não é a voz do perdão. Davi, quando pecou, porque o crente peca, Davi, quando pecou, ele tramou, matou, mentiu e silenciou o seu pecado. Mas o pecado de Davi fez o quê? Adoeceu ele, indicando que o pecado não confessado adoece a pessoa. Ele mentiu, ele tramou, ele matou e ele silenciou, ficou em silêncio. E o silêncio o adoeceu. Enquanto não confessou, ele não foi liberto. Então, irmãos, sepultar um problema vivo não ajuda. Não ajuda. Sepultar um problema vivo não ajuda. Não adianta, irmãos, tentar afastar a culpa. É preciso arrancar o problema pela raiz. E nós temos que aprender isso. E Paulo lá ensinou. Para o perigo de deixar o sol se pôr sobre a vossa ira.
Paulo ensinou, irmãos, sobre isso. E todas as vezes, irmãos, que acontecer um confronto, alguém pecou contra você, e você for confrontar, devemos ir com atitude de quê? De amor. É o que a Bíblia diz. Aliás, a palavra que Lucas aí usa, ele usa a palavra repreende. Você sabe o que significa a palavra repreender na Bíblia? Significa chamar ao lado para consolar. A palavra repreender significa chamar ao lado para consolar. Então você chama o ofensor e diz: você fez isso, isso e isso. Biblicamente você está errado, você pecou. E você precisa pedir perdão. E a pessoa, irmãos, é ela que vai tomar a decisão de pedir perdão se ela está errada, se ela for humilde. Se ela não se arrepender, você vai ter que levar mais uma pessoa. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, é um versículo muito conhecido. Ele diz lá, Gálatas capítulo 6, versículo 1: irmãos, se vós fores surpreendido com alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de bravura, correto? É brandura, a palavra é brandura. Vai lá, conversa com teu irmão, mas o espírito é espírito de brandura. E tomando cuidado por ti mesmo, para que também não sejais tentado, ou seja, não cair no mesmo erro. Então, irmãos, Paulo ensina lá como nós devemos confrontar uns aos outros. Irmãos, Lucas 17, versículo 3, primeiro, eu disse lá que é com cautela. Segundo, temos que confrontar. E aí, irmãos, se houver arrependimento, a Bíblia diz que perdoa. Agora, irmãos, interessante, né? Nós somos propensos a ofender os outros, nós somos propensos a ferir, mas, irmãos, a mesma língua que feriu deve passar o bálsamo de Gileade. A mesma língua que é capaz de ferir, de ofender, de maltratar, é a mesma língua que deve passar o bálsamo de Gileade. Irmãos, o arrependimento é mudança de mente, de emoção e de atitude. Se eu realmente me arrependi, irmãos, eu devo procurar corrigir. Se foi com a minha língua que eu ofendi, eu devo procurar, com a mesma língua, eu devo procurar, irmãos, corrigir os meus erros. Arrependimento é mudança de mente, de emoção e de atitude. Imagine, na minha mente eu digo que eu perdi, que eu perdoei, que eu estou arrependido, mas as minhas emoções ainda continuam as mesmas, as minhas atitudes ainda continuam as mesmas. Isso não é arrependimento. Eu estou arrependido, mas eu continuo a mesma pessoa, duro. Então, irmãos, isso não é arrependimento. As atitudes. Então, irmãos, quando uma pessoa ela realmente está arrependida, as suas atitudes é diferente. É diferente. Irmãos, eu ensinei aqui no domingo passado, alguns irmãos não estavam aqui, mas eu ensinei aqui, e eu queria que as pessoas que vão ouvir agora, o que eu vou lhe falar, gravasse o que eu vou lhe falar. Eu falei aqui no domingo passado, com base em Caim e Abel, mas com base mais no culto de Caim. Qualquer pessoa que você sentir que está magoada com alguma situação, se você quer ajudar ela, não coloque ela para poder fazer nada. Ela está magoada, está com o coração cheio de ira, está chateada com alguma situação que aconteceu, você não deve colocar. Porque, irmãos, antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus já havia rejeitado quem? A vida de Caim. Aprendam isso, irmãos. Se vocês sentirem que o pastor, ele está magoado com alguém, que ele está chateado, chame ele e diga: pastor, o senhor está sem condições de estar na frente ministrando, porque o senhor está magoado com alguma pessoa, com algum irmão. Porque, irmãos, se você coloca
E vocês são um exemplo do que vocês ouviram. E aí nós falhamos. Irmãos, se você coloca uma pessoa magoada aqui na frente, o que é que você vai ouvir? Mágoa, descarrego, ira do coração. Então, irmãos, nós precisamos, irmãos, atentarmos para isso. Mas o que é que você vai fazer? Você vai retaliar? Não. Meu conselho é que não retalie, vá orando, deixe ela ouvindo. Quando você sentir que melhorou, e quando ela melhorar, ela vai dizer: olha, eu estou aqui para poder ajudar naquilo que vocês precisarem. Aí você vai, irmãos, e coloca. E dê graças a Deus, porque você já vê essa pessoa recuperada para servir a Deus. Nós achamos que nós podemos servir a Deus de qualquer jeito. E não é assim, irmãos. Não é assim. Quantas pessoas aqui, irmãos, que a gente vê, ou já viu, pessoas que magoaram pessoas o tempo todo e está aqui na frente no coral cantando e achando que está louvando a Deus e ainda recebia incentivos nossos. Não é assim não, irmãos. A vida cristã não é assim não. Alguém mandou um e-mail para mim, é um pastor, ele disse: pastor, ele gosta muito dessa igreja, ele ama, eu sei que ele tem essa igreja no coração, e ele disse: pastor, eu desejo do fundo do meu coração que o senhor consiga dirigir aquela igreja de uma forma bíblica, ensinar o que a Bíblia diz, pastor. E eu respondi para ele: ore por mim para que eu consiga. E assim, irmãos, então nós corpo de Cristo, nós precisamos ajudar uns aos outros. Olha, irmão, já que você não fala, Anderson, é um exemplo, Anderson mas Moisés não estão se comunicando, outros irmãos vêm e ajudam. Olha, vocês precisam resolver, vamos resolver isso, porque o trabalho de Deus precisa andar. Imagine, irmãos, problemas de relacionamentos de anos e anos sem ser resolvido. Irmãos, nós estacionamos, irmãos, e nós precisamos, irmãos, resolver essas coisas. E aí, irmãos, se você sentir que há arrependimento, irmãos, na pessoa, Lucas 17, verso 3, irmãos, conceda o perdão. No seu coração, esteja com o coração aberto para você perdoar. Irmãos, perdoar é esquecer. Agora eu queria dizer para vocês que esquecer não é amnésia. Perdoar é esquecer. Mas esquecer, irmãos, não é amnésia não. Quer dizer, você vai lembrar, mas você não vai ficar todo dia, lançando no rosto: olha, Davi, você me fez isso e isso. Olha, irmão, se eu lembrar, é porque não houve perdão. Se eu ficar lembrando, é uma prova que eu estou ainda ressentido e que eu não perdoei. Então, irmãos, às vezes nos dá vergonha quando nós dissemos: eu perdoo, mas ainda continuo lembrando aquela situação. Então, irmãos, perdoar é esquecer, e esquecer não é amnésia, mas não cobrar mais a dívida do outro. Se o outro já pagou, já pediu perdão, por que eu vou mais ficar cobrando do irmão uma coisa que ele já pagou? E se paga, irmãos, é com perdão, irmãos. É não lançar mais no rosto do outro o que se perdoou. Perdoar, irmãos, é ficar livre e deixar o outro livre. Agora, irmãos, eu que também queria dizer, conforme Lucas 17, verso 4, que o perdão deve ser ilimitado. E aí nós temos como base o perdão de Deus. O perdão de Deus foi ilimitado. O perdão de Deus, é a obra da graça de Deus em nós. E aí, irmãos, Pedro, certa feita, ficou intrigado sobre a necessidade do perdão, ou melhor, ele não ficou intrigado sobre a necessidade, mas a quantidade. Pedro entendeu que era necessário perdoar, mas Pedro ficou preocupado com a quantidade do perdão. Quantas vezes eu devo perdoar? E ele disse o quê? 70 vezes? Ou seja, uma conta muito grande. Então, irmãos, isso significa todas as vezes que perdoar. Jesus mostrou que o perdão deve ser ilimitado, como o perdão que recebemos de Deus. É o que a Bíblia, irmãos, nos ensina, que é ilimitado
ilimitado. E o perdão de Deus é o nosso referencial. Mateus capítulo 6, verso 12, ele vai dizer lá: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Será que hoje aqui pela manhã nós seríamos capazes de ler esse versículo e dizer: eu faço isso? Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Olha, de novo a conjunção, ó, assim. Assim. Perdoa nossas dívidas, assim como eu também já perdoei os meus devedores. Outro, irmãos, outro aspecto, o perdão é restaurador, conforme Lucas 17, versículo 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. É a ordem de Deus, perdoa-lhe. Então, irmãos, o perdão é restaurador. O perdão, às vezes, ele é unilateral. Somente um lado quando eu falo unilateral, quer dizer somente um lado. A pessoa que errou quer o nosso perdão. Então, irmãos, nós precisamos tirar a mágoa do nosso coração e perdoar. O perdão restaura os laços quebrantados. O perdão não apenas zera as contas do passado, mas restaura plenamente o relacionamento no presente. E para encerrar, eu queria encerrar com aquele filho pródigo. Ele tinha uma conta para com Deus, que ali representa Deus, e ele vai pedir perdão. E Deus vai restaurar aquela vida, concedendo perdão àquela pessoa. E o perdão, irmãos, quando nós perdoamos, nós precisamos, dentro desse processo, rejeitar as ideias de desforra. Eu vou me vingar. Não, irmãos, não faça isso não. Jesus não revidou. Ou então, irmãos, evitar aquelas desculpas que nós já conhecemos. Existem muitas desculpas. Uma delas é: eu fiz isso porque ele fez isso. Eu lhe fiz isso porque você fez isso. Resolva a sua parte e deixe que ela reconheça a dela. Existem muitas desculpas. Ou seja, uma delas: ninguém é perfeito. Errar é humano. E aí, se você diz isso, que ninguém é perfeito e errar é humano, e é justamente porque nós somos assim, é que nós precisamos de pedir perdão. Ou então, a ofensa foi tão pequena. Irmãos, os grandes problemas surgem de uma ofensa pequena. Ou então, a outra desculpa é: aconteceu há tanto tempo. E aí, os dois irmãos, Jacó e Esaú, muitos anos se passaram e não foi esquecida. Até que os dois pararam para poder resolver, irmãos, porque a consciência de Jacó ainda estava pesada. A outra pessoa estava mais errada do que eu. Você está mais errado do que eu. Isso não vai resolver, irmãos. Se ambos se ofenderam, resolva a sua parte. Eu estava errado, mas você também estava errado. Irmãos, a pessoa envolvida já mudou. É uma também das desculpas. A pessoa que eu ofendi se mudou, não está mais na igreja. Procure resolver. É um telefonema, uma viagem, mas procure resolver, porque isso pode virar desculpa, irmãos. Vou deixar para depois. Isso é um perigo. Ou então, nunca mais farei isto. Mas não pediu perdão. E isso, irmãos, não ajuda. E que o Senhor, irmãos, tenha falado aos nossos corações, e que daqui agora por diante nós venhamos a aprender que a igreja que quer crescer, quer andar, ela tem que lutar para que os relacionamentos, na sua grande maioria ou na sua totalidade, seja resolvido. Um pastor essa semana estava conversando com ele, e aí eu fiquei ouvindo ele conversando comigo. Ele disse assim, foi na sexta-feira, ele conversando comigo, lá em Serrinha. Ele disse: pastor, lá na minha igreja chegou um rapaz para poder se batizar. Cristão, eu discipulei ele tudo, passou um bom tempo.
E esse rapaz, tinha um outro rapaz lá dentro da igreja também, já crente também, já batizado, que me falou que ele não falava com ele, e que ele queria resolver, e esse rapaz, o candidato a batismo, não queria. Aí o pastor pegou, chamou ele e disse: irmão, o senhor tem algum problema com alguém? O senhor não fala com alguém não, é? Ele disse: eu não falo com meu primo não, tem uma mágoa dele, tem uma raiva dele que eu não consigo perdoar. Pois o senhor vai ter que perdoar, bora conversar com ele, porque senão o senhor não vai poder se batizar, irmão. E ele disse: não consigo não. E o pastor sabe sobre o que ele fez? Não batizou não. Então você vai ficar no banco aguardando, e quando você conseguir resolver, eu vou orar por isso, você vai ser batizado. Mas por enquanto você vai aguardar, porque eu não posso batizar um irmão que está magoado com outro irmão e não se fala. Imagine se eu vou querer duas pessoas aqui dentro que não se comunicam. E aí, isso que ele fez? Ele saiu da igreja, foi embora. E o que fez o outro pastor lá, querendo números? Recebeu ele. E depois o que ele fez lá? Criou problema também lá com outras pessoas. Olha, o problema chegou. Se não tinha problema, então chegou. Então, irmãos, às vezes são decisões que o pastor tem que tomar e que às vezes ele não será bem visto. Mas o pastor está aqui para poder acertar no máximo que ele puder, e que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, ó Deus, assim como o Senhor nos perdoou, Senhor, que nós venhamos a encher o nosso coração de alegria, porque o Senhor nos perdoou, meu Pai. E que se porventura aqui, hoje pela manhã, estiver alguém que está magoado, está triste, está chateado com alguma decisão que tua igreja tomou, ó Deus, que o Senhor restaure, que o Senhor prepare para te servir melhor, para te prestar um culto digno ao teu nome, e que nós venhamos, ó Deus, a ter paciência uns com os outros, que a tua igreja, ó Deus, possa ser curada, possa ser restaurada de mágoas do passado, que tua igreja, ó Deus, possa caminhar, ó Deus, que tua igreja possa agora olhar para ti, Senhor, porque o Senhor nos perdoou e nos perdoou muito. Prepara a tua igreja, ó Deus, para conceder perdão, ó Deus, aos ofensores, e que os ofensores também, ó Deus, possam estar, ó Deus, sendo ensinado por ti sobre a importância de pedir perdão. Ó Deus, nos abençoe hoje pela manhã e nos ajuda agora também na celebração da ceia, preparando os nossos corações, ó Deus, para esse momento do culto tão alegre. Assim, Senhor, nos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém.